falando sobre os signos de fogo, né? Os signos de fogo, eles são entusiasmados, eles são sinceros, eles gostam de movimento, eles tendem a ser um pouquinho dramáticos, são irados também, né? Que eles explodem com muita facilidade, principalmente os arianos, mas são características que, como o fogo, né, são transformadoras, elas trazem criatividade, elas trazem entusiasmo, traz muita, assim, participação, né, porque são signos que estimulam as outras pessoas e que também às vezes acabam desagradando algumas pessoas por conta desse calor, dessa luz que o fogo irradia, né? Então o fogo tende a trazer muita sinceridade para a pessoa, trazer assim, uma necessidade de estar sempre em ação, sempre fazendo alguma coisa, uma inquietude muito grande. Mas também o elemento é ligado à fé. São signos que geralmente eles são muito ligados assim à fé, a acreditar em algo maior, acreditar em Deus, no universo. Então são características que você vai perceber nas pessoas que têm ascendente em signos de fogo. Então você pode perceber que geralmente quem tem ascendente em signo de fogo geralmente é um pouco inquieto, gosta de movimento, precisa gastar essa energia, então são pessoas às vezes mais dinâmicas, mais dispostas, e isso você vai perceber no convívio com essas pessoas. E se você tem um ascendente de signo de fogo, é importante saber qual é o signo de fogo que governa o teu ascendente, porque cada um vai trazer uma nuance, uma característica marcante para você. E por isso a gente começa falando sobre o signo de Áries, o polêmico signo de Áries, né? Muita fala que é Satanás, né? E assim coloca assim nesse quesito assim de desagradável do signo. Mas são signos, o signo de Áries no ascendente vai trazer assim uma energia muito grande para essas pessoas. Não importa qual o seu signo, na verdade, ele vai trazer essa característica. Então, assim, signo de Áries no ascendente, a pessoa tem muita facilidade para começar as coisas, se ligar, comunicar com outras pessoas. Ela tende também a querer, assim, sempre ser o primeiro, estar na frente, é muito inquieto. Então, às vezes tende a falar, mesmo quando não é o horário, né? Então, às vezes ele tem essa falta de paciência também muito grande, né? Então, como característica de ascendente, também fala de corpo físico, então são pessoas assim que têm muito nervosismo, ficam mexendo a perna, ficam cutucando o braço, batucando com os dedos, é muito comum em quem tem ascendente em Áries também. Ascendente em Áries vai trazer uma sinceridade, mas não tão agressiva como o Sol em Áries, mas vai fazer com que essas pessoas elas se projetem, elas queiram ser notadas, elas não conseguem ficar escondidas assim na multidão, né? Então, signo de Áries no ascendente vai trazer também essa sinceridade, mas de uma forma não muito agressiva, como seria esperado de um Sol em Áries. Esse signo no ascendente ele também vai fazer com que a pessoa precise queimar essa energia que ela tem. Então é necessário assim ela estar fazendo exercícios físicos, movimentar o corpo, às vezes não é muito de esporte coletivo, porque ariano geralmente não gosta muito de competição, ele quer ser ele o primeiro, né? Então esportes individuais assim são bastante estimulantes para quem tem ascendente em Áries, tá? Então essa é uma das características que você vai perceber. Então às vezes tende a ser um pouco impositivo, de colocar as coisas da forma dele também. Vai trazer também vamos dizer assim, uma criatividade também muito grande, mas uma falta de praticidade que pode ser compensada se você tiver um elemento terra marcante no seu mapa. Agora vamos para o próximo ascendente, que é Leão. Ascendente em Leão também vai trazer algumas características
comuns aos signos de fogo, né? Que, como eu falei, que é nervosismo, trazer a necessidade de fé, que ele tem bastante. Só que em Leão isso vai ser um pouquinho mais acentuado. O Leão, ele é mais dogmático, ele gosta de mostrar uma importância, tende a ser um pouco dramático também. Então, a partir do momento que ele é o governante do teu ascendente, então Leão vai trazer essas características logo de cara. Então, quem tem ascendente Leão gosta de muito brilho, gosta de se vestir de uma maneira assim mais impactante, às vezes até meio exuberante, gosta muito de estampa de animais, né? Então, aquelas mulheres que têm ascendente Leão, você vai perceber que gosta de cabelos esvoaçantes, gosta de bastante brilho, gosta de estampas de animais, tipo zebra, de onça, porque é uma das características de Leão. Então isso pode ser percebido já nessa primeira apresentação. São também pessoas que precisam gastar essa energia, só que Leão já precisa de um cadenciamento, então talvez esportes individuais, dança, também são mais característicos desse signo. Já é um signo que gosta de competir, mas desde que ele se destaque, então é uma das características também. Leão tende a querer também a ser um pouco o centro das atenções, então isso faz com que às vezes ele queira interromper os outros e passar na frente, então assim de uma forma não agressiva como um ascendente Áries, mas de uma forma um pouco mais sutil, mas que isso seja notado também. Uma das características de Leão que são positivas é a generosidade. Então isso às vezes você também vai perceber. As pessoas de ascendente Leão, elas parecem ser bastante generosas, né? Elas procuram mostrar isso também. Então isso tudo vai depender da característica do restante do mapa, obviamente, mas essas características são mais marcantes. Eu tive um professor de astrologia que falava que ele não gostava de comprar roupa sozinho, porque ele tinha ascendente em Leão e ele tinha a tendência a escolher peças assim um pouco espalhafatosas, assim um pouco teatrais até, que Leão também é o signo que rege o teatro e rege a criatividade. Então ele precisava de um contraponto, assim, de uma pessoa mais ponderada para ele não exagerar na roupa e depois falar para que eu fui comprar essa roupa. Essa é uma das coisas que acontece em quem tem ascendente em Leão também, tá? Então, como todo signo que é de fogo no ascendente, Leão também tem muita fé e assim isso no Leão é bastante característico. Ele tem uma ligação com o divino, com o espiritual muito grande e isso às vezes precisa ser trabalhado também, tá? Porque Leão precisa disso, precisa também colocar essa partícula divina de dentro de si para fora. Então isso é muito importante para o Leão estar exercitando esse papel também. É um signo muito criativo, então as pessoas que têm ascendente em Leão vão ser enxergadas como pessoas criativas também. E são pessoas assim muito ligadas também à família, porque assim Leão ele quer ter a sua própria família, ele tende a ser ligado a esses laços sanguíneos que são coisas importantes para o signo de Leão. Continuando, a gente vai para o ascendente em Sagitário, que é um ascendente do signo de fogo que tem como característica principal o entusiasmo, o otimismo, né? Então ele tende a ser visto como aquela pessoa sempre para cima, que mesmo passando algumas dificuldades, mesmo tendo alguns problemas pessoais, parece que ele está sempre animado, está sempre para cima. Isso é uma das características de ascendente Sagitário. Então, mesmo tendo muitas decepções, obstáculos, ele não se deixa esmorecer, ele continua aparentando esse otimismo muito grande. Então, ascendente Sagitário também vai ter a energia do fogo, que vai precisar ser trabalhada com o movimento do corpo físico. Só que Sagitário já tem uma outra cadência, né? Ele já é um signo que gosta de dançar, gosta de movimento cadenciado, de música, né? Então, assim, a dança,
para quem é ascendente em Sagitário, é um ótimo exercício para você estar queimando essa energia, para você estar extravasando essa energia do signo de fogo em Sagitário. Sagitário também ele é ligado aos estudos, aos ensinos superiores, então principalmente a leis dos homens. Então assim, geralmente quem tem ascendente Sagitário tem um perfil assim mais de advogado, de querer assim ser justo, né, que procurando a justiça no mundo, né? Às vezes tende até no negativo a ser meio justiceiro, de querer a justiça acima de qualquer coisa, sem olhar aqui, né? Então às vezes acaba prejudicando a si mesmo por conta dessa necessidade de querer estar sempre provando que tudo tem uma causa que ele tem que abraçar e tudo mais. O lado bom de Sagitário, que é o lado aventureiro, vai fazer com que essas pessoas que têm ascendente em Sagitário vá buscar mais contato com a natureza, que eles gostam de campos abertos, assim, de ter esse contato, né, com assim elementos naturais, então assim desafiadores. Então eles gostam de fazer trilha, gostam de ir para a praia, gostam de campo. Então assim são características também de quem tem ascendente em Sagitário. Características que Sagitário precisa trabalhar, por exemplo, é a falta de praticidade, porque ele é muito mental, ele tende a pensar muito, querer ter ideais grandiosos, né? E às vezes falta-lhe um pouco de praticidade para colocar isso em movimento. Então, assim, colocar os pés no chão, porque às vezes eles tendem a fugir um pouquinho dessa responsabilidade. Então, são signos bastante joviais, como todo signo de fogo, são características do fogo, né? Essa jovialidade, essa energia. E quando você perceber que a pessoa tem esse ascendente em fogo, mas ela não vivencia essas características, você vai perceber que elas ficam deprimidas, ficam desanimadas, às vezes pode ser enxergado até como preguiça, mas às vezes é uma falta de estímulo, que ela não se sente valorizada. Então é isso que precisa ser trabalhado também e ser descoberto no mapa. Mas terminando a característica de Sagitário, né, como a gente estava falando, ele é um signo que fala de fé também, né? Então ele tem uma necessidade de conhecer o diferente, de conhecer culturas estrangeiras, de viajar, e tem uma necessidade de fé também muito grande, como todo signo de fogo. E em Sagitário, isso é um pouquinho mais forte porque o regente de Sagitário é Júpiter. Então ele é um planeta que fala sobre fé, sobre acreditar em algo maior, acreditar no divino, no universo, na natureza, o que seja, em Deus, né? Mas isso é uma característica também de Sagitário. Então é importante para ele também estar desenvolvendo esse lado espiritual, porque senão ele também não vai se sentir completo. Então, se você tem um signo de fogo no seu ascendente e você tem um sol em outro signo, você vai ver que a combinação é que vai fazer sentido para você. E é importante você procurar um astrólogo, pode ser comigo ou pode ser com qualquer outro, mas com um astrólogo bom que vai te indicar a combinação dentro do seu mapa e como isso vai afetar as tuas escolhas, porque o ascendente ele é a nossa porta de entrada no mapa e ele fala sobre as escolhas. Então quem tem fogo como ascendente sempre vai passar por essas características, sempre vai ter assim uma dessas escolhas, como a gente falou. Então é importante a gente fazer o nosso mapa e desvendar como isso afeta as nossas escolhas e a nossa expressão, porque o ascendente também é como a gente é visto pelo outro.